E aí, galera, aqui é a professora Ana Mansur e a gente vai dar uma conversada agora sobre aquele terceiro exercício da lista que eu propus para vocês na semana passada, tá? Era uma viga, certo? Biapoiada. Havia um carregamento de 4 kN distantes de 6 metros do apoio A e 4 metros no apoio B. O que eu queria nesse tipo de exercício? Que vocês obtivessem as reações de apoio em A e B, certo? Por quê, gente? Eu quero que vocês fixem bastante como que faz um diagrama de corpo livre, como é que é o somatório de forças, quando que a gente faz com momento, quando que a gente usa, quando que não usa. Então, vamos pegar um exemplo simples, tá? Para que tudo aí fique bem claro para vocês. Olha só, gente. Diagrama de corpo livre é a gente pegar a nossa estrutura, a nossa peça, né? Seja lá o que for que a gente estiver tratando, e esboçar quais são as forças atuantes nesse sistema. O que eu forneci para vocês é essa força de 4 kN, certo? Eu quero que vocês calculem a força, tá? Que eu escrevi um R porque é reação. Se vocês quiserem escrever FB, tanto faz. E aqui RA. Ana, o que é esse RAY, RAX? Já vou falar para vocês no final do exercício. Beleza? O que a gente faz, gente? Pela estática, a gente tem o somatório de forças, em X tem que dar 0, e o somatório de força em Y também tem que dar 0. Por quê? Porque essa nossa estrutura tem que estar parada, né? A gente não quer que tenha nenhuma movimentação nessa nossa estrutura. Gente, em X, eu tenho apenas essa componente desse meu vínculo em A. Então, RAX, tem alguma outra reação, alguma outra força sendo aplicada em X? Eu tenho alguma coisa que eu forneci para vocês, além do 4? Não. RAX igual a 0. Beleza. Em relação a Y, galera, eu tenho o RA, né, apontando para cima, sentido para cima, né, se nós traçarmos um plano cartesiano, XY, no sentido vertical para cima, é positivo. Eu tenho um RABY, que também é para cima, portanto, positivo. E tenho esse 4 kN, que está se deslocando para baixo, vai ser negativo, igual a 0. Certo? RAY mais RBY igual a 4 se nós passarmos para o outro lado. Gente, aqui eu tenho uma equação e duas incógnitas. Se eu tenho uma equação e duas incógnitas, eu não consigo chegar numa resposta, né? Não existe isso. O que a gente faz uso? O que a gente atribui para resolver um tipo de exercício como esse? A gente pode escolher o momento. O que é o momento, gente? O que é o momento? Momento é uma força vezes uma distância, tá? Olha só. Vamos pegar, por exemplo, o momento no ponto A, igual a 0. A gente vai atribuir o seguinte. Quando o momento... O que é momento, gente? É um giro, tá? É uma força vezes um deslocamento. Vai provocar um giro. Gente, no sentido anti-horário, a gente vai atribuir como positivo. Você já vai entender. Vem comigo. Se nós quisermos obter, né, o momento em A. Então, isso aqui é o nosso ponto de apoio. Se eu pegar esse 4, galera, esse 4, ó, pensa numa viga, e eu tô aplicando esse 4. Esse aqui é o meu ponto fixo. Quer dizer que se eu colocar o 4 e girar, ele vai girar nesse sentido horário. Momento é força vezes deslocamento. Então, menos, porque ele está fazendo o giro no sentido horário, e eu atribuo positivo como anti-horário, menos 4 vezes a distância de onde a minha força está sendo aplicada até o meu ponto fixo, que é o meu momento em A. Então, vai ser 4 vezes 6. RB, esse outro carinha, se eu fixei o momento em A e eu tenho esse RB, ele está fazendo essa força se deslocar para cá. Então, eu vou ter algo no sentido anti-horário, portanto, positivo. Força, RBY, vezes a distância. Daqui até o meu ponto fixo em A vai ter isso tudo aqui, que é o vão da minha viga, vai ser 10, igual a 0. Menos 4 vezes 6, menos 24, mais 10, RBY, igual a 0. Vamos lá. 10 RBY vai ser igual a 24. Portanto, RBY, 24 dividido por 10, está multiplicando, vai passar dividindo, igual a 2,4. Qual que é a unidade, galera? Se era em quilonewtons, o que é quilonewtons?
quilonewtons é igual a 10 na 3 newtons, que é a mesma coisa que 1000 newtons. Isso aqui é uma notação científica. Mas vamos deixar quilonewton que tá bom demais da conta. Descobri qual que é o valor da minha carga, né, aplicada no ponto B. Se eu descobrir uma incógnita, eu posso voltar, tá, para essa minha equação e substituir. Que agora eu só não sei quem é o RY. Eu tenho o valor de RBY, que deu 2,4 igual a 4. RAY é igual a 4 menos 2,4. Portanto, RA 1,6 quilonewtons. Quer ter certeza que você calculou certo as forças, gente? Vamos voltar para o nosso diagrama de corpo livre. Eu tinha 4 quilonewtons aqui. Se eu tenho 4 vindo para baixo e essa estrutura está parada, está estática, o que está descendo com o que está subindo, a força contrária tem que ser exatamente a mesma. O nosso RBY é 2,4. Nosso RAY, 1,6. 1,6 mais 2,4 vai dar exatamente 4 quilonewtons. Eu vou ter, né, uma resultante de forças de 4 quilonewtons. E aqui eu vou ter 1,6 e 2,4. Tendo uma resultante de 4 quilonewtons. Certo? Somatório de forças igual a 0. Beleza, gente? Só para esclarecer um negocinho para vocês, não se apavorem que vocês vão ver mais para frente em outras disciplinas. Por que aqui eu coloquei 2 reações de apoio? Aqui tem uma reação que... Who the fuck's that? Gente, quando a gente trabalha com estruturas, tá? Existem tipos, vinculações, certo? As quais a nossa estrutura, a nossa peça está submetida. Quando você tem esse desenho aqui, um triângulo com risquinho embaixo, a gente diz que é um apoio do primeiro grau, ou seja, um apoio do primeiro gênero, tá? Quer dizer que a gente tem um apoio móvel. Por que isso, gente? Isso quer dizer que a gente só vai ter um impedimento, tá? Só vai ser restringido o nosso movimento em relação ao eixo Y. Por isso que quando eu tenho esse tipo de apoio, que nem eu coloquei para vocês no ponto B, eu só tenho uma força, uma reação na vertical, tá? Por quê? Quer dizer que o movimento na horizontal não está impedido, quer dizer que se eu aplicar uma força aqui, nosso apoio está aqui, quer dizer que ele pode se mover, pode se movimentar. E ele também pode acontecer que ocorra uma rotação. O que é rotação? É um giro ao redor do eixo, tá? Esse é um tipo de apoio. O segundo tipo de apoio, que é o segundo gênero, quando vocês têm um triângulo e essa cabelada aqui embaixo. Quer dizer que você tem um apoio que a gente chama de fixo, certo? Vocês vão ter movimento impedidos tanto na vertical quanto na horizontal. Por isso que nesse desenho aqui, a gente calculou reação em X e em Y. Os movimentos vão estar restritos em X e em Y, mas não quer dizer que a peça não possa sofrer uma rotação, que é o giro, né? Ela vai se movimentar e rotacionar. Quando você tem esse negócio tipo uma vassoura deitada, a gente chama de engaste em estruturas. Quer dizer que você não vai ter movimento nem em X, nem em Y e nem a rotação. Por isso que nesse tipo, né, de gênero, você vai calcular um RX, um RY, me desculpem, um RX e o momento, certo? Não se preocupem que em análise estrutural e outros tipos de, mais à frente de outras disciplinas, isso aí vocês vão ver a beça, tá? O que era a minha preocupação no momento? Que vocês saibam fazer o somatório de força em x e y igual a 0, e quando vocês tiverem uma equação com 2 incógnitas, o que vocês vão ter na manga para calcular, né, e que vocês não têm uma indeterminação matemática, vocês vão poder fazer o momento da estrutura. Ana, podia ter feito o momento em B? Tranquilaço, gente, tem que dar o mesmo resultado. Se nós fizéssemos momento em B, como é que ia ser? Esse RA, ó, aí a gente ia travar aqui, que ia ser a nossa referência. O RA ia girar em sentido horário, então ia ser menos RA vezes 10, porque o momento é força vezes deslocamento, tá? E vocês iam ter esse 4, se o nosso ponto fixo é em B, que ia girar assim, no sentido anti-horário, portanto ia ser 4 vezes 4, certo? Vocês iam encontrar o RA e depois iam substituir para encontrar o RB aqui no nosso somatório em relação a FY. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Semana que vem tem mais exercício, gente. Semana que vem não, né? Semana que vem já é agora. Uma boa semana, gente. Bons estudos.